sou Mariana Farceta, arteterapeuta, arte educadora, artista visual. O que me define, acho que é minha relação, acredito. Acredito que é minha relação com o lixo, no cuidado com as gerações futuras, com o que mantém a vida, com o que mantém a terra viva, as relações vivas, o fluxo de vida pulsando, né? E uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais na minha vida é como eu posso ter uma passagem por aqui sem tantos impactos, né? Como eu minimizo os impactos da minha presença, como eu cuido do que eu deixo, como a partir dessa função de formadora de opinião, como educadora, como terapeuta, como artista, como eu cuido desses disparadores poéticos, humanos, e de formação, né? E de cuidado com o que está por vir, né? Nas gerações futuras. O meu território é o território do corpo. Junto com meus estudos de arte, eu já comecei a aprofundar os estudos em educação e saúde e pesquiso, né, há muito tempo o corpo. Dentro da minha produção artística é um disparador poético, estético, relacional. Então tudo que chega e vibra do corpo, dentro do corpo, fora do corpo, nas relações de troca do corpo, que recebe primeiro a pele. Então esse é o meu território. A arte para mim é abridora de caminho, então para onde eu vou ela tá comigo, né? Então eu vivo através dos projetos de educação, através dos meus projetos artísticos, dentro do ateliê terapêutico, atendendo. Então eu vivo emaranhada com a minha arte, vivo a partir dela, por ela, com ela, expressão de vida. Eu me encontro exatamente onde eu queria estar, exceto na pandemia. Profissionalmente fazendo o que eu sempre desejei fazer, trabalhando, enfim, com corpas dissidentes, né, na criação artística, dentro de um coletivo que eu faço parte, coletivo Desvio Padrão, terapeuticamente, né, como terapeuta, arte-terapeuta, professora docente da universidade. Então eu estou nos espaços que eu gostaria de estar. E fisicamente consegui me deslocar de São Paulo. Então estou num lugar bem feliz também de poder estar mais próxima da área rural. Estou entre o perímetro rural e urbano de Atibaia. Então bem contente também de ter conseguido, né, sair da cidade que me trazia muito cansaço, uma energia que já não estava mais tão disposta a doar e despender, né, na relação da cidade, nos deslocamentos, em tudo isso. Bom, são tantos. Mas acho que o meu melhor sonho é continuar vivendo a vida em abundância, em todas as camadas, poder continuar com esses trabalhos que movem o meu fluxo da alma, que são ofícios sagrados, né? Para mim, os sacrofícios. Acho que esse é o meu maior sonho, com saúde, com todas as minhas relações com saúde, podendo fluir e gozar a vida. Eu tenho um grande desejo de publicar mais coisas, né, dessa relação arte-terapia, a partir de perspectivas da terapia corporal, de uma abordagem corporal. Eu tenho esse desejo, eu tenho um desejo não, né? Eu tenho como uma meta, né, a publicação desse trabalho. Tenho como uma meta aprofundar mais o meu processo artístico. Ele chegou tarde para mim, ou chegou quando tinha que chegar também, sei lá. Mas acho que eu fui para caminhos de saúde e educação primeiro, para depois olhar e falar, nossa, que desejo enorme de poder também produzir mais, aprofundar mais
na pesquisa e na poética, ter mais tempo para isso, amadurecer. Então isso é uma meta. Esse ano eu montei o meu site, comecei a aprofundar mais nas pesquisas, do que eu estava fazendo, entender mais do que um processo tão empírico. Né? Comecei a olhar e falar, pera, mas isso veio da onde? Mas por que eu percorri esse caminho artístico? Então, isso é uma meta. Super espaço de formação, acho que tem uma memória maravilhosa, né? Da primeira vez que eu entrei numa instalação com a minha irmã, eu era bem pequena, assim, jovenzinha, né? E ela já estudava arte, minha irmã, e aí eu entrei com ela e falei, nossa, que é isso? Que incrível! Bienal, uau! Então, um espaço de formação, né? Hiperpotente, mas também excludente, né? Porque muitos artistas que têm trabalhos incríveis não entram nesse circuito. Vive uma relação de puta, que demais isso, e né, como educadora também, quando podia levar a escola, né? Mas tem um desejo de ver mais corpos e corpas dissidentes e, né, falando de outros lugares, desses corpos mais desviantes, né? Artistas também fora da curva, fora do eixo. Caminho. Caminho, potência, fluxo de vida, expressão da alma. Nossa, é casamento pra mim. Eu escolho contar um pouco do meu percurso, né? Eu botei esse trabalho aqui atrás. Ele acho que conta um pouco do meu processo. Nessa época eu estava muito empenhada e ainda tô, né, nos processos de cura pessoais. Tanto é que o meu trabalho artístico fala de um caminho interior. E eu pegava telas no lixo, essa época ali no Bexiga, em São Paulo, e restaurava, estava em formação em restauro, e deixava a ferida meio cicatrizada. Eram obras de outros artistas, eu interferia em cima delas. Então tem essa, eu procurei esse artista, né, não achei, e as outras não tinham assinatura, assinava embaixo e a minha pergunta era se essa intervenção era uma intervenção de cura ou era uma intervenção antiética. É um busto, né, que tem um útero no meio, representação, né, de 7 luas, uma representação de, de uma simbologia de um indivíduo e um animal que fala da minha relação da ancestralidade, que era uma coleção de selos que eu acho que era do meu avô. Um outro trabalho que eu escolho para representar o meu percurso é esse. Aqui a gente tem, né, o cobre, o bronze e a pátina, que é aquele esverdeado que acontece com o tempo, né? E as palavras relação, transformação, tempo e essência. O bronze é um material de liga, né? Ele não é, ele é misturado, ele não é um material que é, né, uma matéria-prima encontrada, né? Ele é misturado, o cobre e o estanho faz o bronze. E o que faz essa pátina acontecer tanto no bronze quanto no cobre é por causa do cobre, né? É a ação do tempo. Então, o cobre misturado com estanho dá o bronze. É um metal que fala sobre relação e que fala sobre a atuação do tempo. Aqui a gente tem um quadril e o músculo elipsoas. Elipsoas é o conhecido nosso músculo da alma. Ele é o músculo mais profundo do corpo. E aqui eu escolho representar ele em pátina dessa relação, né? Porque o meu processo artístico fala sobre a relação, sobre a profundidade, sobre o tempo. Então, psoas ele é conhecido como o músculo da alma, e aqui a pátina é a relação. Então eu estou falando da relação com o profundo, com a alma, com o que tá lá dentro. A arte para mim começou a ser um processo mais intenso quando eu comecei a aprofundar nos meus processos terapêuticos individuais, entender mais essa relação do nosso caminho de individuação, de transformação pessoal, das nossas jornadas do herói, né? Desses nossos caminhos
percorridos na vida e em vida né, que nos transformam. E eu comecei a aprofundar nisso, após trabalhos terapêuticos, após formação de trabalho em grupo. E aí isso começou a despontar para um trabalho em clínica do ateliê. Então, o meu trabalho plástico fala dessa relação com a vida, com a manutenção da vida e com a transformação da vida, com símbolos ancestrais que geralmente aparecem, né, enfim, dos mais diversos, e sobre a incidência do tempo. Então aqui a gente tem o guará, que é um pássaro, né, maravilhoso, que a gente tem ainda na nossa fauna em extinção, e a vida, né? Então o que é essa vida, né, guardada por esse elemento em extinção, com a cobra dourada, né? Então esses são ainda símbolos vivos, né, que a gente tem em nós. Então, como a gente mantém os símbolos vivos em nós, fora de nós, cuidando da vida. Bom, super obrigada, um abraço e até breve.